Bora para uma atualização de tese da Petrobras. Vamos falar que o BTG está pessimista com essa ação e eu vou mostrar o porquê. Vamos falar de quanto de dividendos que a Petrobras deve pagar no quarto tri de 2025, que deve ser divulgado nos próximos dias. E a gente também vai falar dos dividendos a serem pagos em 2026 e qual seria hoje a minha margem de segurança e qual o preço para poder aportar nessa ação. Então, bora para o vídeo. Antes de mais nada, eu sempre gosto de contextualizar, porque se você, como eu, é investidor de ações de commodities, percebam como que funciona o preço da ação da Petrobras versus o preço do barril de petróleo. Então, olhando o último ano, em momentos em que o preço do barril de petróleo saiu de 75 dólares e caiu para 60 dólares, a cotação da Petrobras em verde também caiu, e desde o início de 2026, em que o preço do barril de petróleo saiu dos 60 dólares e atingiu mais de 70 dólares, o preço da Petrobras saiu dos R$ 32 e atingiu mais de R$ 40. Lembrando que essa é a cotação de Petro 3 e não Petro 4. E eu quero mostrar nos próximos slides que, apesar da boa alta do preço do barril de petróleo, os investidores estão bem otimistas com a Petrobras, porque olhando desde o começo de 2026, o preço do barril de petróleo aumentou em cerca de 17%, enquanto a Petrobras subiu mais de 27% nesse período. E percebam que, olhando para 2026, o Ibovespa subiu cerca de 17%, olhando desde o início de 2026. E eu já falei em vídeos anteriores que isso vem muito do investidor estrangeiro, porque percebam a grande correlação que há na quantidade do fluxo estrangeiro para o Ibovespa versus a linha azul, o Ibovespa. Então o Ibovespa saiu, olhando desde 31 de dezembro de 2024, de cerca de 120 mil pontos, e à medida que o Ibovespa subia, o fluxo estrangeiro também subia. Quando o fluxo estrangeiro caiu, o Ibovespa retornou aos 125 mil pontos. E desde abril de 2025, o Ibovespa tem tido uma alta crescente, principalmente puxado pelo grande fluxo estrangeiro. E muitas vezes o investidor estrangeiro está mais interessado na tese Brasil do que na tese de uma ou outra ação. Então ele prefere se expor ao Brasil através de alguns fundos, como por exemplo o EWZ, que é uma cesta basicamente das grandes empresas do Ibovespa. E outro detalhe, o investidor estrangeiro, como ele vem com um capital muito forte, ele não consegue investir em empresas muito pequenas, principalmente small caps. Então ele acaba olhando mais para grandes empresas, assim como a Vale, Petrobras, Banco Itaú, Axia Energia, que tem um peso enorme no Ibovespa. Então o investidor acaba não fazendo tanto preço como se ele fosse investir numa small cap. Porque se a gente pega desde o início do ano, em que o investidor estrangeiro aportou cerca de 15 bilhões na Bolsa Brasileira, imaginem se ele fosse investir em alguma small cap que vale 1, 2 bilhões. Não teria essa capacidade e ele movimentaria muito o preço dessa ação. E nesse gráfico fica ainda mais fácil da gente visualizar por que o investidor estrangeiro está mais otimista com a Petrobras, mesmo quando a gente faz o comparativo versus o preço do barril de petróleo, principalmente porque ela tem um peso grande no Ibovespa, então ela acaba recebendo mais capital, consequentemente puxando a sua ação para cima. Então, desde o início de 2026, a Petrobras já recebeu cerca de 2,45 bilhões em investimentos. E mesmo após essa alta recente, eu acredito que a Petrobras ainda esteja subvalorizada, porque percebam que hoje a Petrobras é a 13ª maior petroleira em valor de mercado, valendo cerca de 94 bilhões de dólares, e hoje está cotada por um preço sobre lucro de 6,83, enquanto os seus pares, o mínimo que a gente consegue encontrar é um PL de 12 a 13 vezes, sendo algumas petroleiras com PL de 21, 22. Então, para a Petrobras aumentar o seu indicador de PL sem aumentar os seus lucros, ela ainda teria que triplicar de valor dentro da sua ação. Porém, muitas vezes acontece mesmo esse desconto, principalmente porque a Petrobras é uma estatal e já houveram diversas vezes em que houve ingerência e dedo do governo, canetada. Então o mercado às vezes acaba penalizando a Petrobras com medo de acontecer uma ou outra intervenção. Outro ponto que chama atenção é que o dividend yield dos últimos 12 meses da Petrobras
é de 8,13%, enquanto a segunda maior nesse quesito seria um dividendo na casa de 5%. E dentro desse relatório do BTG Pactual, aparentemente o BTG está um pouco pessimista com a Petrobras, visto que hoje não há recomendação de compra e sim de manter a Petrobras, porém também não é venda. E percebam que eles acreditam que a Petrobras deve entregar resultados operacionais em linha com a expectativa do mercado, porém, apesar dos spreads de refino melhores, eles esperam que os preços menores do preço do barril de petróleo levem a uma queda de 5% tri por tri no EBITDA. E no quesito dividendos, eles acreditam que haverá um impacto e a Petrobras deve pagar cerca de 1,2 bilhão de dividendos no quarto tri de 2025 versus um consenso de mercado que acreditava em 1,7 bi. E eles terminam ainda falando que hoje eles não seguem vendo a Petrobras como uma boa oportunidade, primeiro por causa da baixa visibilidade no cenário macropolítico e segundo porque o dividend yield para 2026 deve ficar na casa dos 8%, então não seria tão atrativo assim. E você pode me perguntar, Calixto, como que o relatório do BTG Pactual está falando em preços menores do barril de petróleo, se você acabou de falar que o preço do barril vem aumentando? Porém, percebam que esse relatório é referente ao quarto tri de 2025 e nesse gráfico encontra-se a cotação do preço de petróleo no terceiro tri de 2025 e após a linha vermelha encontra-se o quarto tri de 2025. Então, se nós pegarmos em termos percentuais, no terceiro tri de 2025, o preço do barril de petróleo caiu uns 3%, enquanto que no quarto tri de 2025, o preço do barril de petróleo caiu mais uns 7% na cotação, e isso deve impactar o quarto tri de 2025. E a Petrobras deve fazer um novo anúncio de dividendos, juntamente com a divulgação dos seus resultados do quarto tri de 2025, e a expectativa do BTG Pactual é num dividendo na casa de 1,3%. E apesar desses dividendos serem referentes ao quarto tri de 2025, como eles serão pagos em 2026, se você pegar os sites de análise, esse dividendo vai ser debitado em 2026. E olhando para 2025, o dividendo da Petrobras foi de R$ 3,23 e na cotação atual, no momento que eu estou gravando o vídeo, de R$ 38,00, daria um dividend yield para 2025 na casa dos 8,5%. E agora vamos falar do que interessa. Calixto, você já deu toda a contextualização, mas quais seriam os dividendos a serem pagos em 2026 e qual que é a faixa de preço que você acha interessante? E eu já falei em outros vídeos, mas esse é o slide mais interessante que tem no plano da Petrobras, porque ele mostra algumas premissas, algumas projeções, principalmente de fluxo de caixa operacional e as sensibilidades. Então, dentro disso, a gente consegue fazer algumas projeções para poder saber quanto que a gente consegue receber de proventos. E para quem não conhece, a fórmula de dividendos da Petrobras é de 45% do fluxo de caixa livre e o fluxo de caixa livre é o fluxo de caixa operacional menos o CAPEX, os investimentos. Então, primeiramente, utilizando o cenário da própria Petrobras, que ela colocou no slide anterior, com um preço médio do barril de petróleo em 2026 de $63 e um dólar médio de 5,80, a Petrobras teria um fluxo de caixa livre de cerca de 17 bilhões de dólares. Então, 45% disso, já transformando para real, seria em torno de 44 bilhões. Então, seria um dividend yield por ação de 3,44 e na cotação atual daria um dividend yield de 9%. Então, isso seria dentro da projeção da própria empresa. Porém, se nós pegarmos as premissas atuais, em que o preço do barril de petróleo encontra-se em $70 e o dólar médio hoje encontra-se em 5,23, o fluxo de caixa livre ficaria na casa de 21 bilhões de dólares, então 45% do fluxo de caixa livre em reais seria em torno de 50 bi, o que daria um dividend yield por ação de 3,93 e na cotação atual, um dividend yield na casa de 10,3%. E dentro dessas duas premissas, eu quero utilizar a premissa mais conservadora, que é a premissa da própria empresa da Petrobras, que seria um dividend yield por ação de 3,44. E agora a gente já consegue fazer o nosso preço teto através do modelo de dividendos. Então, sabendo que nós vamos receber 3,44 para 2026,
qual seria o dividend yield que você espera da Petrobras e em cima disso você já conseguiria calcular o seu preço teto. Então, se você esperasse pelo menos 6% de dividend yield, o seu preço teto seria de R$ 57, então teria mais de 50% de margem. Um dividend yield de 8%, o seu preço teto seria de R$ 43, então cerca de 13% de margem. E se você espera um dividend yield de 10%, a cotação teria que cair para cerca de R$ 34, o que daria uma margem de cerca de 9%. E hoje, dentro do meu preço teto, ficaria na casa dos R$ 39, porém eu utilizo uma modelagem um pouco diferente. Além dos dividendos, eu gosto de pegar um pouco do histórico, da média, analisar o PL, principalmente em empresas cíclicas que têm um PL com uma particularidade diferente. Então hoje, o meu preço teto para a Petrobras ficaria entre R$ 39 e R$ 40. Então, para mim, ainda haveria um espaço de cerca de 6 a 7% de margem. E dentro dessa expectativa, eu acredito que eu conseguiria receber um dividendo na casa dos 9%. E se você quiser ter acesso a esse estudo, também o meu preço teto, não só da Petrobras, mas de diversas outras empresas, preço teto, diversos indicadores que eu deixo na minha planilha pessoal, rentabilidade, vira membro aqui do canal, que além disso eu também entrego resumo semanal em PDF para quem não teve tempo de ver os vídeos, alguns e-books que eu tenho feito mensalmente falando de diversas empresas e além do mais, mostro os meus aportes em tempo real. E me conta aqui, eu quero saber qual que é a sua opinião sobre a Petrobras. Você tem expectativa de aportar nela ou acredita que o preço já estourou? Me conta aqui nos comentários, comenta aqui alguma coisa, dá um like também, porque acaba me ajudando muito e o YouTube recomenda para outras pessoas. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.